dinheiro, dá uma dançadinha. Não vai pagar o boleto, é verdade, mas vai espantar a tristeza. Tarde Top no ar, sejam muito bem-vindos. Vem chegando, vai ligando pros amigos, pro boy, pra namorada, pra todo mundo. Fala, ó, chegou a hora de se informar, se divertir, se entreter. Tudo isso aqui no Tarde Top, viu? E hoje vamos falar sobre aracnoidite, uma inflamação na coluna que pode ser fatal, hein? O doutor já tá ali, Renato Andrade Chaves, neurocirurgião, especialista em cérebro e coluna. Já tá prontinho ali pra bater um papo com a gente. E efeito sanfona, aquele engorda, emagrece, os riscos, né, desse efeito sanfona para a saúde, ok? Tudo isso e muito mais pode chegar, sejam muito bem-vindos, vai! Boa, agora sim, doutor Renato Andrade Chaves, neurocirurgião especialista em cérebro e coluna, seja muito bem-vindo, boa tarde, viu? Obrigado. Bom, vamos falar, gente, hoje um assunto super importante, né? É aracnoidite, né? Uma inflamação na coluna que pode ser fatal. Recentemente, né, esse assunto chamou atenção, enfim, essa doença, porque Mabel Causolari, de 21 anos, uma atriz, né, morreu no último dia 22. Vamos entender, então, um pouco como que essa doença, como que ela age, se ela é fatal, enfim. O que é a aracnoidite? Bom, a aracnoidite, ela é uma inflamação da membrana que recobre os tecidos neurológicos. Então, a membrana que recobre tanto as raízes quanto o cérebro, ela pode se inflamar. E no que ela se inflama, ela pode causar uma constrição, ela aperta ou a medula ou o cérebro, geralmente é medula. A aracnoidite, ela geralmente acontece após ou punção por hack, né, peri, ou inadvertidamente por trauma, né, por acidentes. Ah, então essa da hack é aquela injeção que a gente toma? Para cesárea. Para cesárea. Eu tomei. Vou confessar. Fiquei com muito medo. Abaixei e falei, Deus, vai lá, bota tua mão na frente, enfim. Ainda mais que eu não estava no Brasil, eu estava fora. Mas é muito infrequente, né? Então, assim, mesmo que seja um medo geral da população, é muito difícil disso acontecer. Então, o fato de acontecer com um ou outro não quer dizer que seja uma doença estatisticamente relevante. Então, geralmente, em torno de 0,05% das pessoas têm alguma complicação maior com a hack. É importante dizer que a hack é uma anestesia segura, sim, ainda mais com as técnicas e os materiais que se usam hoje em dia. Tá, então não é comprovado, então, que tipo, ó, tomou a hack, você pode ter aracnoidite? Não, é muito infrequente. Existia muito mais antigamente, porque não tínhamos a ressonância, sim, e para fazer as imagens mais completas, se injetava contraste na medula. E nisso de se injetar contraste, o contraste intradural, o contraste dentro do saco que é revestido a medula, ele causa essa inflamação. E aí sim uma frequência maior de aracnoidite em contraste. Hoje em dia praticamente é um exame em desuso, que é a mielotomografia. Mas a gente tem que fazer os exames antes, né, de tomar hack ou não? Todo mundo pode tomar? Não, a hack você tem que fazer o exame que é pré-operatório, né? Então, dependendo da idade, o anestesista e o cardiologista, eles vão indicar alguns exames, mas geralmente é para saber se você tem chance de infartar, se tem algum risco de coagulação. A aracnoidite, ela pode ser causada também por sangramento. Sangramento como, mais ou menos? Quando você punciona o saco dural, você pode inadvertidamente... Onde está mais ou menos o saco dural? O saco dural está revestindo a medula. Então, desde da cervical até o início da lombar, nós temos a medula. Ali é toda a medula? Aquela medula. O revestimento que faz com que a medula seja envolta em líquor, chama saco dural. Quando eu vou fazer uma punção licórica, aquele de tirar o líquido da espinha, sim, o famoso tirar o líquido da espinha. Quando a gente faz a função, ficou com dor só de punção licórica, inadvertidamente, algumas vezes, você pode pegar vaso. Geralmente uma veia, uma artéria, mas bem pequena.
ou para um diagnóstico de meningite, ou para um diagnóstico da pressão intracraniana, né? Algumas doenças, como hidrocefalia de pressão normal ou pseudotumor cerebral. São casos específicos, então, São casos específicos. Mas uma vez que você possa ter o sangramento, você pode desenvolver a aracnoidite. Porque o corpo entende que é uma agressão. E algumas células desse tecido de revestimento, chama fibroblasto, ele acaba soltando colágeno, como se fosse na pele. Então, ele faz uma capa dura, onde era para ser um tecido mole. Algumas vezes, essa capa ela pode ser até aderida com cálcio. Então, tem a aracnoidite ossificante. Nossa, ainda tem sobrenome? Tem, que dependendo do local do corpo, geralmente ela dá da metade da torácica para baixo, até o começo da lombar. Dependendo de onde ela comprime, ela causa déficit neurológico. Então, você acaba deixando de mexer as pernas, perdendo força nas pernas, perde muita sensibilidade, dá alteração postural. Então, existem algumas coisas que podem vir a fazer com que pensamos no diagnóstico de aracnoidite. E quais são os sintomas da aracnoidite? Geralmente é um déficit sensitivo ou motor, quer dizer, uma perda de força ou sensibilidade. Essa perda de força é quantos dias? Perder em uma perna? É só um dia? Ou uma constância? Uma semana? Como funciona? Geralmente, depois de uma RAC, você tem da RAC em específico, não da aracnoidite, mas depois de uma RAC, você pode ter alteração até por volta das 6 a 20 semanas. É um período 20 semanas, olha. É bem diferenciado. Ainda bem que eu não li muito sobre, gente. É bem diferenciado, mas geralmente não tem nada. Quando perdura por mais tempo do que isso, você fica pensando em alguma doença que possa ser ocasionada ou pela RAC ou alguma lesão neurológica mesmo. Então, depois de 20 semanas... Depois de 20 semanas. 20 semanas, então, gente, vocês aí que tomaram, depois de 3 a 6 meses, você já fica pensando. Começou a perder força nas pernas. Quem tomou a Hacker, né? Começou a sentir uma sensibilidade diferente da que você sente. Se não voltou, né? Se não voltou, porque isso é praticamente imediato. Já acontece imediato, então, e fica perdurando depois. Praticamente é imediato, mas vai retornar. E aí não se justifica a investigação para aracnoidite. Então são os dois casos, então, uma perda de força... Ou perda de sensibilidade. A perda de sensibilidade, você não está sentindo mais as pernas. Sim, porque no caso da atriz, o que aconteceu foi que depois... Muito jovem, né? A gente fala, gente, 21 anos, gente, ela tinha. O que acontece foi que depois de uma cesárea, ela teve essa perda. Essa perda pode ser ou pela agulha, que transpassou algum nervo, tá? Não foi o caso. Ou pela própria medicação. Às vezes a medicação causa a aracnoidite, tá? Então, qual medicação? A medicação, o anestésico. Então, o anestésico pode causar uma reação, é como se fosse uma reação alérgica, é uma reação inadvertida. E aí não tem como ter um exame um parâmetro anterior, não. Não tem, né? Não. Isso aí é de cada um mesmo, não tem jeito. A reação alérgica é assim, né? É de cada um. Como ela não voltou ao normal, o que aconteceu com ela foi que após o 20º dia, tá aqui. Depois do 20º dia, ela passou a caminhar. E quando ela caminhou, ela notou que a perna dela estava fraca, que ela caminhava e tinha tendência à queda. Essa tendência à queda foi tanto uma falta de sensibilidade, porque ela não conseguia sentir o pé dela tocando no chão, quanto uma falta motora, um déficit motor. Então, a perna estava mais fraca. E eu vou te perguntar, nem é sobre idade, né? Porque ela é super jovem, então não tem essa, né? De 20, 40, não tem nada a ver com idade. Até criança pode ter. Criança também? Até criança. Não tem uma data limite, nem uma data inicial. Tem uma probabilidade de uma idade específica, né? Não. E nem sexo, não tem predileção por sexo, nem nada. É mais a predileção, porque da mesma maneira que você usa para cesárea, você usa para apêndice, você usa para cirurgias ortopédicas. Às vezes a causa é traumática, então cair de moto muitas pessoas caem, cair de bicicleta, a lesão na coluna não é tão infrequente. Cirurgias também podem causar aracnoidite, porque o tecido de fibrose... Todo tipo de cirurgia? Cirurgias na coluna, geralmente mexe... Por exemplo, lipoaspiração?
Eles vão mexer com a gordura. Não, porque não tem relação com o órgão-alvo, que seria o sistema nervoso central. Tá. Então, teria que ser uma cirurgia, uma neurocirurgia ou uma cirurgia na coluna. Ah, entendi. Nada abdominal. Mas das costas, quando vai limpar as costas, por exemplo? Não, porque você vai para cima do osso. Então, você não tem nem contato com não tem contato com o órgão. Tá. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é médico, é clínico, tá? Basicamente, se excluem as outras causas e se vê o porquê desse déficit neurológico, tá? Inicialmente, a ressonância não nos traz tanta adição ao diagnóstico, mas a tomografia simples, sim, ela traz. E, geralmente, o contraste, ele cora menos do que um tumor, porque, às vezes, quando é muito grande a aracnoidite, você pode até pensar que é um tumor. Ele se cora menos do que o tumor. Então, ele tem coloração pelo contraste, mas ele não se cora tão... Quanto tempo leva mais ou menos o diagnóstico? O diagnóstico depende... Na verdade, como não é a doença principal que você pensa, é a última doença das que você pensa, então... Porque é muito rara, né? A paciente já vai ter passado por eletroneuromiografia, por ressonância. Acredito que em torno de uns 4 a 6 meses até fazer todos os exames. Nossa, que você vai do angústia, né? Você vai do diagnóstico mais simples e corriqueiro ao diagnóstico mais complexo e raro. Tá. A aracnoidite tem alguma relação com esclerose múltipla? Não, nenhuma. Nenhuma? Não, nenhuma. O que pode levar a pensar que é uma esclerose múltipla até na paciente em questão, né, na atriz em questão, é a idade e o déficit progressivo. Então, se pensa sem causa alguma que ela começou a ter um sintoma parecido com um derrame, aí você pensa em esclerose múltipla. Mas aí nós vamos ver que a ressonância não tem as alterações da esclerose múltipla, vai ver que não tem a positividade da aquaporina 4, que são os exames que se pedem. Então, o líquor não vai ter alteração que nós achávamos. Então, vai ser uma doença que algumas vezes você pode pensar, no início você pode até confundir, mas é muito difícil, elas não têm nada em comum. Elas não têm nada a ver. A aracnoidite é uma doença fatal? Ela não é uma doença fatal, mas ela pode vir a complicar tanto a sua vida que ela se torna. O que acontece? Se você tem uma compressão torácica, você passa a não ter tanto, dependendo do grau da compressão, você passa a não ter controle sobre o esfíncter, então você urina sem querer, ou fezes, você perde fezes. Isso precipita você ter infecção, e a infecção urinária pode vir a te matar, mas não a compressão da torácica. Tá, porque aqui a Mabel, né, a atriz que faleceu no último dia 22, ela passou por diversas cirurgias antes de vir a falecer. Então, 9 cirurgias. Então, assim, no caso, por que não conseguiu, né, salvar ela? Por que ela não conseguiu, enfim, ter um êxito aí nas cirurgias? Tá, porque uma das causas que nós temos da aracnoidite é a própria cirurgia. Então, uma reação ao seu corpo da cirurgia já é causar aracnoidite. Numa tentativa heróica de se tirar uma placa que está comprimindo a torácica, que era o caso dela, você acaba fazendo uma laminectomia, tira o osso de cima. Mas isso causa mais aracnoidite. Você abre novamente e causa mais aracnoidite. Seria como se você tirasse uma casquinha de machucado esperando que ela não voltasse. Mas ela volta. Um dos tratamentos que a cirurgia é um dos tratamentos, certo? Ou tem outros? É um dos tratamentos. Por quê? Porque a aracnoidite ela não é só uma constrição dessa capinha. Entendi. Ela pode causar alguns cistos, tá? Alguns cistos dentro da dura mater. E esses o que é a dura mater? Da dura mater, que é a medula, a capa que reveste a medula. Esses cistos, eles podem comprimir a medula, então você é obrigado a tirar esse cisto. Entendi. Como você é obrigado a tirar a placa também, porque senão a pessoa vai perder definitivamente o movimento. Então, na verdade, você corre atrás da doença, não numa tentativa de cura. Geralmente, qual é o outro tratamento, então, sem ser a cirurgia, né? Geralmente, o que você tem é dor da aracnoidite.
tá? É uma dor frequente. Tá. E aí são indicados injeções de corticoide. Nossa. Tá? Então você pode injetar corticoide. Esse é o tratamento para a pessoa ter uma vida... Uma vida um pouco melhor. Um pouco melhor, né? Um pouco... A vida é um pouco melhor, mas não tem cura. Não tem cura? Não tem cura. E outro tratamento que se pode ter é desfazer essa fibrose, desfazer essa trave de aracnoide com catéteres especiais. Existe um catéter especial que você coloca e que você vai desfazendo essa fibrose. Entendi. Isso é uma das causas, isso é um dos tratamentos que a gente tem hoje em dia. Então, com injeções de corticoide, então, você vai amenizando... Você ameniza por um tempo a dor. Tá. Só que no caso da atriz, Sim. ela tinha perda motora. Então, como ela estava perdendo a movimentação e parece que tinha cistos aracnoides, né? Entendi. Você abre a dura mater, que é a membrana, você tira o cisto que está comprimindo e fecha. Nisso, você expõe a paciente a meningite. Meningite também é causa de aracnoidite. Você expõe a paciente a meningite, expõe ela a dano muscular. Então, assim, o complicado é que nem sempre o tratamento é tão efetivo contra a doença. Seria ótimo se você abrisse, se você simplesmente descomprimisse a paciente, tirasse aquilo que estivesse comprimindo a medula, como um câncer, você tira e melhora. Entendi. Agora, no caso dela, sempre voltava. Entendi. Tá bom. Doutor Renato Andrade Chaves, neurocirurgião, especialista em cérebro e coluna. Muito obrigado, seus contatos, para quem quiser saber mais informações. Obrigado eu. Fala bem, hein? Gostei, gente. Fala bastante, fala bem sobre o assunto. Obrigada. Obrigado, até mais. Não quer deixar seus contatos? 946260002 para marcar consulta. Obrigada, viu? Até mais. E a gente vai para um rápido intervalo, mas aguenta aí, porque vamos falar sobre efeito sanfona. Efeito sanfona pode ser prejudicial à saúde. Aguenta aí que a gente volta já já.